Por que os empresários e empreendedores insistem em ficar sozinhos? Por que, no segmento empresarial, acredita-se que temos que ser solitários? Por que não confiamos compartilhar ideias com demais empresários e empreendedores? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcai. Muito bem, estamos aqui. Toda terça-feira, às 21 horas, a gente vai trazer aí temas sobre empreendedorismo, sobre networking profissional, e hoje a ideia é que a gente fale sobre solidão e apoio empresarial. Muito boa noite, Fabi. Muito boa noite, Calil. Bem-vindos. Tamo junto. Boa noite. Tamo junto, pessoal. Seguinte, trouxe uma frase aqui, uma citação para a gente ler e discutir depois. O Vini até comentou comigo que estudou sobre isso, a gente vai trocar uma ideia sobre este tema. Não nascemos para viver sozinho, diz um psiquiatra de Harvard. Há mais de 80 anos, pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Harvard investigam o desenvolvimento da vida humana por meio de estudo de milhares de casos, rastreamento genético, exames médicos, entrevistas e observação. Robert Aldinger, é isso? Afirma que quando as pessoas estão mais conectadas umas com as outras, isso não apenas as deixa felizes, mas também mantém saudáveis, certo? Você estudou sobre isso? Estava lendo sobre esse material. Foi coincidência, né? Sim. O Calil colocou aqui na pauta, foi coincidência que eu estava lendo justamente sobre essa entrevista. Tudo começou na década de 1930. Pesquisadores de Harvard resolveram pegar os veteranos. Na época eram só homens, né? Porque em 1930 mulheres não eram aceitas ainda em Harvard. E fizeram um estudo, na época eram 260 homens, para acompanhar a sua vida. Porque eles tinham ali a visão de questões biológicas, genéticas, para entender a qualidade de vida das pessoas. Ao longo dos anos, foram incluídos os filhos e também as esposas. Então, a família inteira começou a ser monitorada e tudo catalogada, digamos assim. E aí foram mais de 1.200 pessoas. Passado ali na década de 70, incluíram também pessoas, por volta de 450, moradores de Boston, nesse mesmo estudo. Hoje ainda tem 19 pessoas, 19 veteranos ainda vivos até hoje. Uau! Né? E esse estudo chegou, e eles quando eles começaram a catalogar as informações, entender o que fazia essas pessoas a terem uma vida plena, uma vida feliz, né? E acredite se quiser, na vida mediana dessas pessoas, então quando elas estavam ali na vida média, era a qualidade dos relacionamentos que elas tinham em sua volta. Tem tudo a ver com a gente, né? Opa, faz todo sentido. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque todo mundo que hoje é empresário ou empreendedor ou está pensando em abrir um negócio tem solidão empresarial, né? Esse é um dos pontos que quando a gente conversa com os membros, nos grupos e tal, é sempre uma pauta que o pessoal traz, né? É legal estar aqui, é legal fazer mais negócios, é legal crescer, mas para mim tem sido uma experiência incrível de estar com outras pessoas, trocando com outras pessoas e tal. Como é que foi essa história para vocês, assim, de solidão empresarial? Fala você. Bom, eu sempre gosto de falar muito desse tema, né? Todo empresário, quando não tem essa abertura, ainda não tem essa maturidade, ele acaba sendo solitário, né? E o pior de tudo, ele acaba sendo solitário porque ele é o provedor, muitas vezes, da sua família, né? E ninguém gosta de ser portador de má notícias. Então, ninguém gosta de chegar em casa, contar um insucesso, a perda de um cliente importante, né, para sua carteira. E então ele acaba guardando isso para si, né? E muitas vezes prejudica a vida pessoal dessa pessoa. Então, nós convivemos no meio de empresários, de pessoas que sofrem as mesmas dores. Isso ajuda e muito para o desenvolvimento humano desse empreendedor, né? Eu, por muitas vezes, vivi essa solidão também, né? Não tinha com quem contar meus insucessos, meus sucessos, as minhas dúvidas. E a partir do momento que comecei a compartilhar a minha vida com outros empresários, tudo isso mudou. Porque muitas vezes eles já tinham experiência sobre o que eu estava passando. Então eu encurtava esse caminho da minha dor e me ajudou muito a ser bem sucedido, a melhorar a minha performance, a melhorar a estrutura da minha empresa por conviver com empresários.
Então, a gente fala muito de grana, né? De resultado, de faturamento e tal, mas é um benefício intangível, né? Essa coisa de quando o engenheiro encontra com o contador, do quando o arquiteto troca uma figurinha ali com um profissional da área de marketing. Essas áreas, o Marco fala muito isso, né? De que vivia dentro de uma bolha só com o pessoal de TI. Como é que você vê isso? Até além da Redcai, né? Pensando no segmento TI, assim, e como que é essa relação com a solidão empresarial? Solidão empresarial, eu acho que talvez seja uma questão cultural nossa, que a gente acha que falar com alguém, a gente está contando para eles os nossos planos, a gente tem um pouco de vergonha, ou talvez morre de medo do cara pegar as nossas ideias, né? Isso eu acho que é bem cultural. Papai e mamãe falavam muito, não fala com estranho, cuidado com o que você fala, as pessoas ficam de olho nas suas coisas. Eu não acho que seja bem por aí. A cada dia mais a gente vê que o mundo da colaboração se transforma e ajuda com que a gente faça melhor e tenha melhores resultados. Então, ainda acho que é cultural. E sim, eu vivi muito, porque galera de TI, por si só, a gente fala que é a galera mais nerd, né? Então parece que os caras são meio carrancudos, não tinham muito conversa, né? Hoje eu já sinto um pouco mais à vontade e a coisa vai. Mas sim, foi quando a Redcai me mostrou muito desse caminho de relacionamento. O Fabi falou no primeiro episódio, quando eu tô ali, por mais que eu não seja advogado, mas eu ouvi um toque de algum advogado, eu consigo ajudar o meu cliente, cara, não vai por esse caminho, porque eu já ouvi isso, segue por aqui, você começa a colaborar mais, ajudar mais as pessoas. Se vocês concordam, mas que, sei lá, se eu pudesse dizer que é uma limitação, ou o maior ponto, até na prospecção, por exemplo, né, quando um convidado vai visitar um dos grupos da Redcai, e ele tá indeciso ali se ele entra, se ele não entra. Eu conversando com essas pessoas, com esses empresários, eu sinto que tem um peso muito forte, assim, do medo de me relacionar, do medo de estar com outras pessoas. Às vezes eu até percebo que ficou clara a questão, tipo assim, se eu entrar, eu vou ter faturamento, vai gerar negócio. Mas eu sinto, e é engraçado porque é um ponto intangível, né? Como é que eu te provo que eu não consigo lidar com isso, porque é uma decisão dele estar com outras pessoas. Assim, eu acho uma das possibilidades melhores dentro da Redcai são as RKs, né, cara? Assim, a oportunidade que o membro tem de conhecer a estrutura de outro membro, de visitar a empresa de outro membro. Gente, a nossa formação é totalmente técnica. Nós somos formados para sermos técnicos. Sim. O médico, ele é um técnico da sua área. Sim. Né? E ele acaba não conhecendo a estrutura como empresa. E quando você tem a abertura de alguém te receber, você saindo de casa, abrindo a porta para você. Vini, até brinco com a equipe de TI, né? Ninguém leva ninguém no servidor. Ninguém quer mostrar o servidor para a pessoa, porque como ele se protege, quais os equipamentos que ele usa, como a rede dele é protegida, porque isso diz muito sobre a empresa. Como eu vou guardar meus dados numa empresa que não tem uma proteção adequada? Agora, quando você está indo na casa de um amigo, a coisa é diferente. Tá. É que eu sempre digo, eu posso tirar várias lições quando eu vou na empresa de um parceiro e levar para dentro da minha empresa. Eu sempre conto uma história de uma amiga do network que eu chegava na empresa dela e tinha na recepção umas estrelinhas. Você apertava, puxava, era uma fita e tinha uma frase motivacional ali dentro. Cara, eu achava o máximo. Eu chegava ali, toda vez para visitá-la, ela tinha um escritório de contabilidade. Eu acabei levando minha empresa para o escritório de contabilidade dela justamente por esses pequenos detalhes. A organização da empresa, todos os funcionários sorridentes, todo mundo educado com você. Isso ensina demais. Será que a gente talvez entre numa série educacional, né? Não se tem faculdade que se forma empreendedor, Infelizmente, né? Existem cursos, enfim, mas não, como você falou, saindo dessa questão técnica, não se tem. E será que a gente esbarra mais uma vez uma questão educacional, né? De que assim, de quebrar um paradigma, porque quando a gente pensa em empresarial ou empreender, automaticamente vem uma ideia, eu tenho que ser sozinho, eu não posso contar nada pra ninguém, eu tenho que me fechar, eu tenho que cada vez mais me fechar, e quando eu tenho a oportunidade de viver uma outra experiência, eu acabo bloqueando isso, assim.
será que talvez a educação fosse, e aí eu tô falando de educação corporativa, obviamente, fosse um caminho para a gente, sei lá, tirar esse estigma, se é que é possível, né? Não sei. A minha maior dificuldade, talvez, o meu maior desafio em entender exatamente o que você está falando, é que eu achava que só ser bom no que eu faço era suficiente. Legal. Ou seja, eu sou muito bom, sou um ótimo especialista em TI, trazendo o mundo do Fabi. Sou muito especialista em fazer toda a gestão de segurança, de monitoramento, né? Só que, gente, eu preciso me desenvolver como um bom vendedor. Eu preciso me desenvolver como um bom gestor, né? Quando eu digo gestor, é gestão de finanças, é gestão da estrutura da empresa mesmo, né? Mas também como líder, né? Ser exemplo para aquelas pessoas que estão ali trabalhando comigo, para ela criar um ambiente sadio. E eu não domino isso, né? E aí que é a questão da solidão empresarial. Mas aí, olha que contraponto louco. Eu não sei quem vai responder essa agora, hein? Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente fala sobre a questão de, né, voltando para a infância, não fale com estranhos e tudo mais, mas a gente também tem uma educação que é assim, se relacione com seu coleguinha na escola, trate as pessoas bem, seja educado. Será que de fato o que pesa mais na balança? Não fale com estranhos ou eu preciso me relacionar? O relacionamento é tudo, né? Eu tive, um dia desses eu fui a uma feira, uma feira voltada pro mercado ao qual eu trabalho, e tava com um parceiro, e do nada ele falou assim, cara, você conhece esse software? Aí eu falei, não. Qual ferramenta de gestão que você usa? Eu falei, não, usa uma ferramenta muito boa, assim, assim, assim. Mas eu peguei o folder daquela empresa. Cheguei no financeiro, comentei com a minha gerente financeira, ela ligou na empresa. Cara, eu vou integrar o software dessa empresa, eu vou descontinuar 3 softwares que eu usava, botar tudo em um único software, com uma única mensalidade, porque eu abri minha mente de escutar um parceiro que me mostrou algo diferente. Sim. Se eu tivesse me mantido com a mente fechada, eu estaria perdendo mais tempo. Você fica preso, né? Gastando Você mais fica dinheiro. preso ali. Então, assim, quando você quebra essa estima que todo mundo é seu inimigo, todo mundo pode roubar o seu cliente, e não é assim. Muitas vezes você pode ter um parceiro, pode ser que você tenha um serviço dentro da sua empresa que não seja nem lucrativo. E você tem ele no seu portfólio por ter. Talvez é mais barato você ter um parceiro que entrega e você fazer, de repente, uma quarteirização desse serviço do que você está fazendo isso. Sim, sim. E quantas empresas trabalham assim? Complementa isso do que você está falando. Eu, na WMS IT, né, na empresa de gestão de TI, eu e o Felipe, nós tínhamos 3 focos. Né? Venda de produtos em TI, então era venda consultiva e liga, o cara mandava proposta, e o cara pegava minha proposta, fazia leilão com outros concorrentes, isso era um lastro, isso me segurava de um jeito, porque eu perdia muito tempo consultando, negociando, e muitas vezes eu fechava, sei lá, 5% das propostas enviadas. Só que você vive de comissão, e a comissão é baixa hoje em dia, né? Eu mexia com serviços pontuais, então o cara me ligava, vem aqui, eu ia lá, instalava o servidor e ia embora, então isso me demandava tempo e gente. E aí eu tinha a questão da gestão, né, do que nós fazemos hoje como CTOs de TI dos nossos clientes. De repente, esse foi o meu maior desafio. Quando eu comecei a olhar para essa colaboração e falar, por que eu não posso ter um parceiro que só venda TI comigo? De repente eu não vendo mais. Eu não preciso dividir essa comissão. Tá tudo bem, ele é especialista nisso, ele ganha dinheiro nisso. É da área dele, né? Até porque quando ele tiver um cliente que necessite de gestão, né, que é o nosso trabalho, ele vai indicar para a gente. De repente a gente começou a mudar até a nossa qualidade de vida, porque a gente focou no que a gente realmente gosta, no que a gente faz com excelência, e de repente mudou tudo. Ficou mais leve. De repente eu percebi que era fácil. Por que eu tinha que ficar fazendo esse monte de coisa? Sim. Separei, tirei da minha mão o que eu entendi que não fazia parte do meu negócio. A gente chama de subespecialidade. Tirei da minha mão essa subespecialidade. Falei, cara, eu não preciso disso. É melhor eu ter um parceiro que aqui sim é a especialidade dele, ele ganha dinheiro, ele é dedicado a isso, e eu vou fazendo o que eu sou dedicado. Mas isso é um outro egoísmo que se tem, né? De que assim, eu quero fazer tudo. Por exemplo, vamos pegar exemplo, uma agência de comunicação. Eles fazem site, eles fazem mídia social, eles fazem design, eles fazem comunicação visual. Isso que eu ia te falar, você para pra pensar.
se ele for manter um pool de profissionais em todas as áreas, qual tamanho será a despesa administrativa dessa empresa? Sim. Ela terá um custo, ela iniciará o mês, uma despesa muito alta. Mas aí é outro paradigma que a gente entra, né? Porque aí a ideia é, além da solidão empresarial, é eu achar que eu vou conseguir êxito no meu negócio fazendo um monte de coisa. E aí a gente fala, de generalismo, né? Dos negócios que são generalismo. É o famoso pato, né? Nada bem, nada voa, né? E anda, mas nada faz bem. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, né? Você está sendo um pato. Você acha que faz tudo, você acha que entrega tudo, mas na verdade você não entrega nada. Posso falar, diferente da solidão empresarial, eu acho que isso está mudando. Assim, as pessoas que a gente vem conversando, que eu venho conhecendo, tem gente que está focando, por exemplo, assim, o que você faz? Eu tenho uma agência especialista em branding. Uma contabilidade. Olha, a gente trabalha só com BPO financeiro. Eu acho que isso vem mudando. As pessoas... Essa semana eu conversei com uma empresa de contabilidade que eles são focados em contabilidade para profissionais da área da saúde. Mas sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que as próprias empresas estão enxergando isso diferente. Porque no passado, para você parecer grande, você tinha que fazer um montão de coisa. O que você faz? Eu faço tudo, cara. Eu não esqueço de um parceiro, uma vez chegou no grupo, ele tinha um folder, cara, ele fazia BPO financeiro, ele fazia contabilidade, ele fazia fechamento de empresa, ele fazia fiscal, ele fazia trabalhista. Você olhava e falava, cara, esse cara faz o quê? É a ideia dos consultores, né? E um dia que eu fui na empresa dele, o que ele fazia? BPO financeiro. Somente isso. Mas eu acho legal, Fabiano, porque o cara, ele olha, fala, nossa, como essa empresa é robusta, como ela é grande. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara, foca no seu objetivo fim. Não, no que você é bom, que vai te dar muito mais resultado. Não, e dentro do método, quando eu sou especialista, específico, é muito mais fácil. Porque assim, aí eu vou fazer uma apresentação e eu falo de 50 milhões de coisas. Ao término da apresentação, eu não lembro mais o que você falou no começo. Agora, se você fala assim, eu sou especialista em atendimento para profissionais da área da saúde, é muito mais fácil eu entender isso. Né? Eu saio de uma reunião, eu saio de um encontro com isso na cabeça. Eu preciso procurar dentista, psicólogo, eu preciso procurar médico, justamente para trazer para essas pessoas, né? É legal a gente pensar nisso, né? E você tem que pensar num outro detalhe, né? Você imagina, você acha que você faz tudo. Realmente você não faz. Você tem alguém que faz. Sim, se essa pessoa faz mal feito, ela acaba te prejudicando no seu objetivo fim, que é entregar a sua ferramenta. Então você está se queimando ainda. É muito melhor você focar naquilo que você é bom e trazer um parceiro junto, olha, indico essa empresa, conheço, trabalha legal, mas olha, cara, eu faço aqui a sua contabilidade. Bacana? Sim. E isso é solidão empresarial, né? Sim. Porque, por exemplo, quem vive sozinho não está discutindo isso que a gente está discutindo aqui. Então você que está em casa, que é empresário, empreendedor, está com uma ideia de abrir um negócio, enfim, é essa troca que a gente tem. É isso que traz valor para o seu negócio. É isso que enriquece o seu negócio. É isso que, de alguma forma, faz sair você dessa bolha, conversar com outras pessoas e, obviamente, aumentar o seu faturamento. Porque a gente também está falando de venda, né? Falar é bacana, ser parceiro é legal, mas o objetivo final, trazer resultado financeiro. É o grande objetivo da ferramenta. Você sabe que quando... Desculpa. Essa. Desculpa, Fabi. Que isso? Você sabe que aconteceu na WMSIT? Por 2 vezes, nós mandamos todos os nossos clientes embora. Uau. Porque a gente começou a focar nessa questão de especialidade. Claro, vou dizer 100%, né? Então, eu talvez tenha... eu tenho, até hoje, dos 15 anos de WMSIT, eu tenho um único cliente que começou junto comigo. Então, mas puxando para a ideia da solidão, você, como é que você chegou nessa mentalidade? Por conta de uma troca. Exatamente. Eu comecei a ver assim que eu tinha um monte de cliente que tinha que me servir, né, no sentido de vender para eles aquele monte de coisa para eu ter um resultado financeiro final, porque é para isso que a gente trabalha. Mas eu vi que aquela galera, puta, isso aqui não comprava aquilo, isso aqui não comprava o outro. E aí eu ficava maluco para gerir tudo aquilo. Aí quando a gente começou, né, a gente traz essa visibilidade pra gente, essa visão de negócio, fala, isso aqui não faz mais sentido. O cliente, a partir de hoje, eu estou te colocando para ser atendido por meu parceiro de negócio, não meu concorrente, meu parceiro de negócio,
Vinícius, mas ele vai fazer isso e aquela outra coisa. Aquela outra coisa continua comigo, mas ele vai fazer só isso. Entendi. Trouxe uma qualidade de vida para nós. Você conversa com o Felipe hoje e fala, cara, foi a melhor coisa que a gente fez. Claro. Limpou. E a gente cada vez mais saudável, focado. né? E cada vez mais você está focado no que você é bom. O seu resultado fim também, não só financeiro e de entrega de trabalho, vai ser muito melhor. Porque você faz o que você é melhor. Vocês acham que às vezes tem gente que ouve isso e acha que é blá 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 mesmo? Tipo, pra que eu preciso estar com outras pessoas? Ainda tem gente dentro dessa bolha fechado nisso? Porque assim, posso falar? Eu acho que tem uma dificuldade, mas eu não consigo ter essa visão aberta. Porque assim, eu tô tão envolvido no meio das pessoas que estão aí numa corda bamba, tendendo a cair para esse coletivo e tudo mais. Mas vocês acham que ainda tem gente que ouve isso e acha, tipo, historinha... Sabe como que eu penso? Eu enxergo esse tipo de empresa hoje? Um certo desespero. Tá. Por exemplo, eu preciso faturar. Eu preciso pagar minhas contas. Poxa, se eu focar, pode ser que o meu resultado demore um pouquinho mais. Tá. Então eu abro um leque. Foi exatamente o que o Vinícius acabou de falar. Ele tinha um leque aberto. Aí ele começou a fazer carteira e falou, peraí, cara, não faz mais sentido eu entregar certos serviços. Vou abrir mão disso aqui para eu conseguir focar no meu objetivo fim. Então, acho que falta maturidade empresarial. Porque a gente tá falando de apoio empresarial. Eu percebo isso, às vezes, quando... Eu me lembro uma vez, logo que a gente começou, que a gente participou de um encontro de relacionamento, acho que... Eu não me lembro com quem foi. E aí a gente estava falando sobre a questão do não comissionamento. Sim. Né? Os negócios que são gerados não são comissionados. Eu faço isso pela indicação e pela confiança. E depois falei sobre essa questão da ajuda, né? E aí ela virou e fez uma cara e falou assim, mas peraí, os empresários se ajudam? E aí, tipo, na hora eu falei assim... Deu pra ver no rosto dela que é uma coisa assim... Não é possível. Ou seja, é uma questão cultural, tipo assim, mas peraí, os empresários eles não podem se ajudar, tem que ser um contra o outro, De né? jeito nenhum. É muito engraçado isso, é uma concepção louca que as pessoas criam. Eu costumo dizer que uma boa indicação, você deixa duas pessoas felizes. O seu cliente que você indicou um parceiro e o seu parceiro. Exatamente. Você ganha de dois lados. Você fideliza um parceiro que fala, opa, peraí, eu preciso ajudar esse meu parceiro aqui que me trouxe um negócio bacana, e eu fidelizo um cliente que fala, poxa vida... Olha como o Fabiano é bom. Ele sempre me traz empresa de qualidade. Ele traz empresa com preço justo. Eu ganho duas vezes. E você ganha uma visibilidade, porque a pessoa fala, o Fabiano é muito bem relacionado. Sim. A gente ainda tem uma cultura que ser bem relacionado é exercer o seu poder sobre um monte de gente. Isso não é ser bem relacionado. Ser bem relacionado é você ter pessoas que estão do seu lado como parceiros de negócio e falar, deixa comigo que eu vou ajudar o seu cliente, que eu vou apoiar e tô junto. E é engraçado, porque assim, todo mundo quer melhorar números, né? Todo mundo quer ter maior faturamento e tudo mais. Só que, enquanto as pessoas não conseguirem amadurecer a ideia de que a partir do momento que eu trabalho melhor o meu relacionamento, que eu saio da minha bolha, consequentemente vem mais dinheiro para dentro da minha empresa. Exatamente. Né? Então, e aí é muito louco, porque assim, ao passo que eu quero ser sozinho e ganhar sozinho e não contar nada para ninguém... Eu deixo de visualizar um caminho de que eu poderia estar ganhando muito mais se eu tivesse com 2, 3, 4 ou um grupo de 20, 30 pessoas. As oportunidades, elas reduzem, né? Sim. Você imagina, eu tô dentro de um grupo de network. Poxa, o grupo tem 30 empresários. Eu tenho 30 pessoas indicando o meu negócio. Sim. Quanto custa montar um time comercial hoje? Caríssimo. Gerenciar um time comercial. Porque tudo bem, eu posso ter 30 vendedores. Eu tenho que ter ferramenta de gestão, eu tenho que analisar resultados, eu tenho que fazer reuniões para cobrar esse resultado dessas pessoas. Ainda tenho custo para mandá-las embora, Sim. Custo para turnover de funcionário. Se eu uso uma plataforma onde todos se ajudam, eu ganho na venda e ganho não gastar um dinheiro que custa caro para esse time. E além disso, eu tenho o benefício de estar envolvido com outras pessoas. Porque isso ele não conta isso. Sim. Na hora que ele tá calculando ali um investimento para entrar, para participar, nesse momento ainda ele só pensa no resultado. Mas depois que ele entra, aí ele vê, caraca, eu tô trocando aqui com as pessoas. A gente começou a conversa, né? Sobre qualidade de vida, Sim. sobre bons relacionamentos. Exatamente. Pessoas que eu admiro
do ponto de vista pessoal, né? Uma Sim, pessoa, sim. você fala, é idônea e, sei lá, determinadas atitudes ou assuntos a gente sabe relativizar e analisar, porque eu estou num meio aqui de desenvolvimento. Essa evolução é muito importante. Eu preciso ter contato com você. Não, e você pensa a gente vai voltar mais uma vez lá atrás no assunto. Uhum. Vamos pensar no técnico. Eu sou um ótimo cirurgião plástico. Uhum. Meus clientes vêm da onde? Marketing boca a boca. Sim. Porque senão vira um leilão, né? Eu vou no Google, faço um anúncio e vou por palavras-chave ali e vou cair num funil onde essa pessoa vai procurar preço. Sim. Quando eu começo a trabalhar com indicação, eu posso inclusive ter um ticket muito maior. Porque quando uma amiga fala, olha, eu fiz uma cirurgia nesse médico e foi muito bacana, essa pessoa já não vai tanto focada no preço, Sim. e sim pelo resultado, pela experiência da outra pessoa. Eu não discuto mais E preço. mais uma vez, essa pessoa ela é técnica, ele não é um vendedor, ele é um médico. Ele não precisa se desenvolver como vendedor para gerar resultado para o negócio dele. Sim. Porque vamos lá, mais uma vez, eu contrato o profissional, eu tenho que qualificar ele dentro do meu negócio. Quem conhece mais da minha empresa? Ninguém conhece mais a empresa do que eu. Do que você. A partir do momento que eu treino parceiros que têm confiança, que conhecem pessoas também que têm uma estrutura, Claro. você acaba gerando um resultado muito mais qualificado. Sim, com certeza. Eu acho que, assim, não sei, tem uma ingenuidade aí por parte das pessoas, né? Por parte do campo empresarial que se limita, né? Eu não sei se tem uma relação com o tamanho, de eu sou muito pequeno, ou eu ainda não acredito de fato no meu negócio, porque aí, quando a gente pensa nas grandes corporações, né? Tô falando de empresas maiores, esses caras fazem networking. Sim. Né? Eu estava falando com vocês sobre isso, acho que ontem, né? Mas eles estão em outros lugares. Estão jogando golfe, estão jogando tênis. Pode ser, exato. E aí você pensa assim, pô, mas eu já ouvi isso, tipo, mas os grandes não fazem, os grandes Claro não que participam. faz. Opa, Talvez um outro formato. tem grupos privados. Né? Sim, Exatamente. exatamente. Grupos Privados. sigilosos também. E o mais legal, você pensa assim, né? Eu trago essa experiência para quem está em casa, né? Quanto custa o seu lead? Né? Porque imagina também, vou voltar ao caso do médico. Eu faço uma grande campanha e gera-se uma expectativa muito grande do mercado. Eu sou o cirurgião, eu tenho que avaliar essas pessoas para poder dar esse orçamento. Sim. Vem 100 pessoas por dia. Eu vou operar quando? Exatamente. Quando? Quando que eu tenho que ser o avaliador, tenho que dar o orçamento e depois eu tenho que executar essa cirurgia. Talvez não valha mais a pena eu ter leads que a taxa de retorno será muito maior. Que desses 100, quantos vão comprar? Até porque a gente está falando às vezes de uma empresa que não é tão grande. Sim. Mas, né? gente, eu quero colocar um pouquinho mais de tempero nessa conversa aqui. Isso é uma visão muito comportamental que a gente tem, Sim. né? É uma Sim. questão comportamental. A gente só consegue chegar neste nível, talvez, de maturidade empresarial quando a lição de casa é bem feita. Planejamento de negócio. Quem é o seu cliente ideal? Quem é que você quer atuar como venda? Né? Quem é esse? Quem é o cara que você vai resolver o problema e qual é o problema que você vai resolver? Isso está muito claro para você? Porque aí fica muito fácil você abrir mão dessa subespecialidade, né? Sim. Fica fácil você discutir o networking profissional, Sim. Sim. né? Que a gente vê que as pessoas... eu quero empresas de 40 funcionários. Porra, quantas empresas de 40 funcionários tem? Da padaria a um escritório de advocacia? Então, mas padaria não me serve porque o meu negócio é mais para consciência de telemarketing. Então, filho, vamos lá. Vamos fazer um planejamento direitinho do seu negócio, porque aí sim fica fácil a gente discutir. Eu acho que é uma discussão que, de repente, termina, mas não acaba. Né? A gente precisa entender que ser saudável, estar dentro de um processo de relacionamento saudável, traz pra gente um olhar diferenciado de mercado. Acho que isso é um apoio importante pro pequeno, pro médio empresário, para ele sair dessa caixa, dessa bolha. Uhum. Jim Rohn fala sobre isso, né? Que você é a média das 5 pessoas que você vive. Então, o quanto é importante a gente olhar pro lado em certos momentos
pra gente olhar quem que eu tenho de parceiro, quem que eu tenho de fornecedor, quem é o meu sócio, quem são os colaboradores que estão comigo, né? Quem é que de fato, de alguma forma, me impulsiona pra frente. E isso a gente vê dentro da Redecai, né? As pessoas trocando ideia, trocando figurinhas, as pessoas trocando até confidências, né? De problema. Tô com um problema na minha empresa, eu também já tive esse mesmo problema, como é que você resolveu? E isso é riquíssimo, né? Não tá num portfólio de venda isso. E é muito bom falar da gestão feita pela Redecai dentro dos grupos. Isso é muito importante de falar. Porque assim, qual é a qualidade dos empresários dentro desse grupo? Né? Está dentro de uma gestão e de pessoas com o mesmo propósito. Sim. Porque se entrar dentro do grupo pessoas que não têm esse propósito, né, a coisa não vai andar. Exatamente. Assim, está voltada também à gestão disso, de uma metodologia forte e de uma gestão do grupo. Se a gestão não for bem feita, aí será, né? É bonito ver isso, né? Eu acho que no outro episódio a gente falou sobre isso, né? De quanto as pessoas vão crescendo, do quanto elas vão amadurecendo, né? Elas vão florescendo aí e vão tendo visões de negócio, né? É maluco, né? Porque assim, é o dentista que tem uma atuação como dentista, mas ele é um empresário. É o nutricionista que tem aquela realidade do consultório, mas ela é um empresário. É a pessoa do marketing. As pessoas, elas esquecem que, além da especialidade, ela é empresário, ela é empreendedor. É isso que a gente discute. É a grande dificuldade das pessoas se colocarem como ser especialista, muito bom no que ele faz, mas ser empresário. Não tem. Não tem. Eles não conseguem entender que isso tem que estar tudo muito junto, né? Para saber trocar. Então, acho que a solidão empresarial aí talvez deveria ser dividida em 2 pontos. Do ponto de vista de cultura, eu não vou chegar em casa, eu não vou contar para minha esposa, porque talvez ela não entenda. Não vou contar para minha mãe, porque eu vou falar o quê com a minha mãe? Ela não entende do negócio, e aí você sofre, talvez ali você tem um peso psicológico muito grande. Né? E a solidão empresarial também pelo lado do comportamento, tipo, se eu falar, alguém vai roubar minha ideia, e aí eu fico aqui quebrando a cabeça. E Vini, a gente não pode esquecer, não adianta você ser o melhor profissional no seu segmento se ninguém te conhecer. Não adianta eu ter o melhor software se as pessoas não conhecem. Olha, eu pensei em todos os níveis de segurança, eu pensei em toda a qualidade de designer, eu pensei em agilidade. Tá, e quem conhece o seu software? Ninguém. Então não adianta. E eu consigo fazer isso a partir do momento que eu me relaciono com as outras pessoas, né? E até mesmo para experimentar isso que você está entregando. Né? Porque pode ser que eu ache que meu produto seja fantástico, né? Mas a hora que as pessoas vão usar esse produto, falar, cara, desculpa, não aplica. Não funciona, não é? De repente, na Alemanha seria muito bom, mas para o clima brasileiro isso não seja tão legal. Encerrar aqui vou jogar uma última ideia pra gente caminhar pro final. Será que também rola nos bastidores aí das casas, das pessoas, das empresas, a coisa de que o networking é oba-oba? É como se comparar ao futebol na quarta-feira à noite, ou o clube do Bolinho, da Luluzinha. Será que ainda é visto dessa forma? Tipo, estou participando de um grupo de networking. Eu acho que o networking ele ainda não está devidamente difundido. O networking ainda ele é difundido de forma de, estou fazendo networking. E para fazer networking, todo mundo só está pensando em vender, não está pensando em colaborar, não está pensando em trocar. Colaborar eu digo que a evolução é solidária, mas ao mesmo tempo solitária. Porque para eu evoluir, eu preciso que alguém venha aqui, cara, siga esse caminho. A gente conversou hoje no carro, né? Sim. Sobre precificação, planejamento, proposta, né? A gente estava conversando com muitas vezes as pessoas querem roubar as nossas ideias e a gente não está preparado para entregar uma proposta adequada. Então eu tô ali, não, Calil, faz esse caminho. Então é a minha solidariedade com ele, explicando para ele. Dessa troca. Mas é solitário, porque eu tô aqui e cabe a mim absorver tudo que eu tô ouvindo e colocar em prática. Né? Eu acho que o network, as pessoas têm que pensar muito bem como ela se relaciona, né? Antes de eu conhecer o network profissional, naquela gama de, poxa, eu preciso vender, eu não era vendedor. Primeiramente, eu não era vendedor. Eu tinha vergonha de vender. Como uma empresa familiar, um dia numa mesa de 4, nós éramos 4, falou assim, nós precisamos vender. Quem vai vender? Quem vai vender? Os 3 olhou pra mim e falou, então, você vai vender. Você foi escolhido. Eu falei, poxa, que legal, né, cara? Vou vender.
E não é falando mal, tá? Eu comecei aí em rodadas de negócio. Cara, eu fiquei encantado, né? Poxa, 150 empresários. Falei, caramba, cara, vou vender pra chuchu, né? É uma outra Peguei estrutura, aquele né? maço de cartão, né, cara? Saí com um maço de cartão, falei, puta, que legal. Só que depois eu percebi uma coisa, todo mundo tava lá pra vender. Ninguém tava pra se relacionar. Exatamente. Então eu acredito que o network, isso que as pessoas confundem um pouco. Ele é relacionamento, ele é convívio, ele é você gerar confiança, né? Porque eu só indico quem eu conheço. Eu só indico quem eu tenho certeza que vai entregar. Porque eu tô abrindo a porta. Muitas vezes eu tenho aquele meu melhor cliente. Está 20 anos comigo. Eu vou abrir uma porta para esse cliente. Não. Mas eu tenho que conhecer esse parceiro. Porque as pessoas não saem de casa com o objetivo dessa troca. Né? É Justamente. importante a gente entender o seguinte, que lugar onde todo mundo quer vender, ninguém vai comprar. Né? Então, se você sai da sua casa todos os dias só pensando na venda e não em como você colabora, em como você cria parceria, em como você também ajuda o outro para que ele te ajude, a gente cai numa vala comum, né? Não tem muito o que fazer. E digo mais, Calil, o próprio cliente hoje, ele espera isso de você também. Assim, aquele tirador de pedido... Não é mais tirador de Não é pedido. tirador de pedido. Não tem mais isso. Exatamente. Tudo bem, eu vendo Coca-Cola e eu vou na padaria tirar um pedido de Coca-Cola. Tudo bem, Sim. é outra coisa. Mas não existe mais tirador de pedido, gente. Você tem que criar relacionamento também com o seu cliente. O seu cliente tem que ter confiança em você por 2 motivos. Isso mantém você no cliente, isso gera uma venda nova. Né? Porque se eu for aquele cara que só for oferecer produto para ele, será que eu vou fazer sentido? Não, aí você fica mais do mesmo, né? Aí é a mesma coisa de falar que o meu diferencial é porque eu tenho um bom atendimento. Aí, como dizia um cliente meu, né? Aí não é parceria, é rolo. Porque quando só um ganha, não é parceria, Não é. é rolo. Para mim, a grande reflexão e a pergunta que eu faço para todos vocês é: no networking profissional, no relacionamento que você tem com as pessoas, por que não recebê-las todas de peito aberto? Simplesmente para ouvi-las, para trocar com informações, trocar experiências, e dali sim a pergunta que tem que ficar é: como é que eu posso te ajudar aqui hoje? Como é que eu vou conseguir te arrumar um cliente? Senta aqui comigo, na Redcar a gente faz isso na interação simultânea. Como é que eu vou te arrumar um cliente hoje? Né? Ajuda a pensar num cliente. Exatamente. É a única forma da gente se ajudar. E aí eu boto no jogo reciprocidade, né? Exatamente. Quando um faz por um, o outro faz pelo outro. E sabe o que é muito louco? Ontem eu fiz uma RK ontem com uma membro, e ela trabalha com um consórcio, né? Eu fui para escutar uma dor que eu tinha. Ela saiu com 3 indicações Olha que loucura. da RK. Então. Porque ela abriu minha mente de um jeito que eu poderia ajudar essas pessoas com um problema que eu sei que elas tinham, que ela saiu com mais Ela te 3. desperta gatilho, né? Pra você pensar Mas em vai quem... no que o Vini acabou de falar. Eu entrei aberto a escutar e entender. Sim. Se eu entro armado só pensando aonde eu vou ganhar, eu não tenho ouvido para escutar o que ela tem para me oferecer. É isso. Ela saiu dali com 3 oportunidades, porque eu fui de coração aberto, fui pronto para escutá-la, e dali eu tive insight e falei, pô, peraí, cara. Posso ajudar? Aí é aquilo que eu brinquei, né? Tô fazendo mais pessoas felizes. Quem eu levar ela para uma solução e ela como parceira. Exatamente. E essa pessoa depois, qual vai ser a postura dela comigo? De falar, peraí, cara, o Fabiano me abriu tantas portas, o que eu posso fazer pelo Fabiano agora? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Networking não é oba-oba, não é festinha, não é só brincadeira, né? Networking profissional, a gente cria relacionamentos significativos, a gente conhece novas pessoas, a gente sai da solidão empresarial e faz mais negócios. Então, este é o tema desse nosso podcast de hoje. Vini, vou fazer um negócio aqui. Pedir para vocês deixarem uma mensagem para quem nos assiste, os empresários, empreendedores, para que convide eles a saírem da solidão empresarial e virem se apoiar empresarialmente com a gente. Poxa, eu queria até sair um pouco desse seu contexto, que me bateu aqui uma coisa na cabeça tão maluca. Algumas pessoas me perguntam assim, né? Fabiano, por que as reuniões são tão cedo? Por que não fazemos network à noite? Aí você para pensar, teria muita dificuldade, né? Porque a vida parece muitos compromissos. Então nós fazemos as coisas de manhã, logo cedinho. Cabeça livre. Cabeça livre. E para a gente ter tempo de tocar as nossas empresas. Esse é o grande objetivo. Então assim, quer crescer o seu negócio? Quer se desenvolver como empresário? Venha para a Redcar. Muito bem. Vinícius. Eu falei já, né? Por que não receber as pessoas de peito aberto para tentar trabalhar junto e gerar novas conexões e novos negócios, né? Acho que esse é o meu recado. Muito bem. Obrigado, então. Chegamos aqui ao final
desse nosso segundo podcast, Podcai. Obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença. Compartilha aí com seus amigos empresários e empreendedores também, para que a gente dissemine isso, né? Não é preciso estar sozinho. Segue a Redcai lá nas redes sociais, @RedcaiOficial. A gente está no Facebook, no Instagram também. E os nossos Instagrams também aparecerão aqui embaixo, como disse o Vinícius, vai aparecer escrito aqui embaixo. Um beijo para vocês e até terça-feira que vem. Boa Até mais. noite. Tchau. Tchau, tchau.